Vocês já pararam para pensar que os pensadores da época utilizavam uma lógica tal que essa lógica fazia com que os mesmos descobrissem tudo que era necessário? E o mais, hoje em dia nós utilizamos aquele mesmo tipo de lógica para continuar a descobrir coisas. Fica mais um pouquinho que eu vou te explicar exatamente que lógica era essa. Só para introduzir o assunto, Tales de Mileto, 5 séculos a.C. 5 séculos a.C., Tales de Mileto queria estipular uma lógica por trás para poder compreender da onde tudo vem. E como é que ele pensou nisso? Se liga na lógica. Da onde tudo vem? Como que eu posso pensar ou como que eu posso descobrir da onde tudo vem? Opa, pera aí, eu posso descobrir da onde tudo vem verificando o que tem tudo em comum. Pera aí. O que tem tudo em comum? Ou seja, qual é o elemento básico de todas as coisas? Eu olho para o solo, tem lá. Eu olho para o ar, tem lá. Eu olho para o céu, tem lá. Eu olho para os materiais, os objetos, tem lá. Eu olho para tudo, tem lá. Que elemento seria esse? Pera aí, eu preciso pensar primeiro. Qual elemento se transforma em tudo? Ou qual elemento é verificável, é palpável, é visível, que ele se transforma em outras coisas e continua sendo a mesma coisa? Pera aí, areia não é... Objetos não é... O que tem dentro dos objetos que eu posso categorizar? Tales de Mileto do nada me fala o seguinte: a água, que ele chamava de arqué. Água. A água é esse constituinte que se transforma em tudo e está em tudo. Então ele pensou da seguinte forma: que categoria é essa que está em estado sólido, líquido e gasoso? Pera aí, eu olho para o céu e eu vejo água. Água em estado vapor. Não tinha essa nomenclatura. Provavelmente ele pensava em um tipo de fumaça, um tipo de brisa, mas ela estava lá. Então ele designou, poxa, tá bom, a água é esse elemento que tudo está, ou seja, tudo está com água, ou tudo tem água. Mas a água está em tudo? Então ele pensou da seguinte forma: a água está em tudo, a água está no céu, a água está no solo, a água está no mar quando eu olho para o mar, está no rio quando eu olho para o rio, está nas geleiras quando eu vejo geleiras, a água está em tudo. Agora, tudo contém água? Foi ali que ele começou a verificar, será que tudo tem água? Será que no solo onde eu piso tem água? Quando ele começou a analisar cada propriedade da matéria, ou seja, cada objeto em específico da natureza, ele verificou que lá tinha água. E a partir disso ele determinou, se a água se transforma em tudo que eu preciso, e se a água está em tudo, logo tudo está na água. Entende que é uma lógica sensacional? Como que um cara 5 séculos antes de Cristo vai pensar, se tudo tiver esse elemento, tudo veio desse elemento? Porque se tudo tem concentrações específicas ou variadas desse mesmo elemento essencial, logo tudo veio desse elemento essencial, e tudo vindo desse elemento essencial vai conter concentrações, ou seja, volumes diferentes em cada material que foi derivado desse elemento essencial, que para ele era a própria água. Isso aqui é sensacional. Eu não conseguiria pensar numa lógica como essa para poder determinar de onde tudo veio. E o cara, 5 séculos antes de Cristo, ele consegue determinar que se tudo tem alguma coisa, ou seja, aquela coisa tem tudo. Ou seja, aquela coisa proporcionou, derivou tudo aquilo que existe. Se derivou tudo aquilo que existe, tem concentrações daquilo que era a sua substância essencial. E o mais interessante de tudo isso é que ele proliferou essa mesma lógica. Aí veio Heráclito e falou, não, peraí. É o fogo. É o fogo que é a substância de tudo, é a substância essencial de tudo. Vieram outros e falaram não. Na verdade, fogo e água são antíteses complementares. A água cria e o fogo destrói, mas essas duas substâncias de criação e destruição para a formação de novas coisas são essenciais. Então elas formam antíteses e se complementam. Então tudo isso faz parte da propriedade do cosmos. Criar, destruir, transformar, com a mesma propriedade da matéria. E claro, obviamente, depois nós ficamos sabendo que não veio tudo da água, mas era um ótimo exemplo de lógica a ser seguida. Então você entende que a formulação de elementos, a formulação de uma lógica e a lógica por trás de Tales de Mileto, que era a procura de um elemento de onde tudo veio, provocou outras pessoas a verificarem e a estipular as mesmas lógicas com outros elementos, fizeram com que eles tivessem a seguinte ideia. Peraí, existe um elemento essencial e existem derivações desse elemento essencial, que são elementos menores. E daí vai vir dualismos e afins, que a história vai contar de forma mais minuciosa, mas vai cair em Leucipo e Demócrito, que vão discutir, na verdade, nem descobrir a palavra, mas discutir a propriedade do átomo. Que átomo é um elemento.
mas é que existem diversos átomos. Mas elemento, a palavra elemento e a constituinte de elemento já foi discutida lá atrás, com uma lógica que queria se chegar a uma outra conclusão, mas dessa conclusão equivocada, que passando o tempo nós percebemos que era equivocada para o sentido a qual Tales queria. Mas o sentido da derivação dos elementos tornando propriedades menores, formulou ou nasceu, deu a hipótese a Leucipo e Demócrito conjecturar na sua consciência, no mundo em que viviam, que tinha propriedades derivativas, ou seja, existia propriedades menores e esses elementos eram discutidos por Leucipo e Demócrito, a definição do átomo, a indivisibilidade do átomo, que vai calhar na construção da própria tabela periódica, ou seja, você tem Tales de Mileto discutindo elemento essencial e derivação desses elementos em elementos menores. Você tem Leucipo e Demócrito, depois de vários séculos, partindo do dualismo, discutindo o átomo e os elementos, e você, a partir de Leucipo e Demócrito, você tem outras pessoas discutindo variados tipos de átomos, ou seja, variados tipos de elemento. Agora, para pensar. Um camarada, Tales de Mileto, com uma lógica impecável, não conseguiu achar ou não conseguiu provar essencialmente a facticidade daquele objetivo que ele tinha, que era descobrir de qual elemento tudo veio, mas a lógica dele era tão impecável que serviu para derivar outras situações que correspondem à lógica dele, como a descoberta de elementos menores e átomos. Então, ao longo da história, se pensou e com uma lógica impecável, verificou-se que, mesmo que não atingisse o objetivo com aquela lógica impecável, outros objetivos adjacentes, laterais, poderiam ser atingidos, porque a lógica praticava uma essencialidade da vida, que era descobrir que uma coisa se conversava com a outra e que uma coisa era advinda da outra. Então, tudo isso formulou a partir de um pensamento, a partir de uma retórica, a partir de uma análise profunda, fez com que pessoas ao longo da história conjecturassem fatores, como Leucipo e Demócrito tiveram a possibilidade de pensar em elementos derivativos, elementos menores, porque alguém já tinha pensado anteriormente nisso com uma lógica impecável.